Gravando. Olá, boa noite, pessoal. Bratel aí, todo mundo junto, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma palestra muito especial com a doutora Uliana Ferraz. E nós já estamos aí com a apresentação dela na ponta da agulha. Doutora Uliana, por favor, fique à vontade. O tempo é todo seu. Boa noite, então, a todos. É uma honra, um prazer, né? Estar aqui. Agradeço o convite do Valceli. Todos aqui já são formados na TEL? Sim. Né? Ah, que bom. Então, é uma honra poder estar aqui, né, com os TEL psicoterapeutas. E quando o Valceli me fez esse convite, tive muito pouco tempo para poder definir o que a gente iria falar, mas pensei muito em algo assim, acho que essencial para a vida do teopsicoterapeuta, né? Dos terapeutas em si, porque a gente cuida muito das pessoas, a gente tá ali absorvendo tantas coisas, porém a gente precisa também ter um olhar para nós mesmos. E quando fala de uma saúde integral, a primeira vez que eu ouvi assim a fundo sobre o ser integral, a saúde integral, foi na teopsicoterapia, né? E se eu vou colocar meu fone aqui. Foi na TEL, né? E eu acredito muito nisso, que para a gente ter uma saúde plena, a gente precisa estar com todos esses aspectos interligados. Então, convido vocês hoje para essa jornada para o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E onde, querendo ou não, é um desafio para cada um de nós. Pode passar, eu vou só me apresentar rapidinho. Tá me ouvindo? Ah, tá. Então, quem sou eu? Eu sou fisioterapeuta, a minha formação base é na fisioterapia. E também pode ir passando. Na Fisio, né? Então, eu fiz a bacharel em teologia na Unifil, ali até a psicoterapia, junto com a Abratel, associada também à Unifil, Seminário Osana. Eu me formei junto com o Jorge, Caneia. Formei também como analista corporal do Corpo Explica, sou hipnoanalista, formação pela SPP, que é a Sociedade Psicanalítica do Paraná, né? Fiz a psicanálise no Instituto Fazendo a Diferença e também terminando mais uma etapa com a Sociedade Psicanalítica do Paraná, tá? E assim, tive minha pós ali e um doutorado livre. E também agora, recentemente, já terminei a formação em sexualidade, que são áreas que eu gosto muito, né? Eu sou casada, né? Mãe do Samuel, do Miguel e do Gabriel, tá? Quando a gente fala sobre saúde integral, a gente precisa entender, pode passar, que... Pode ir para o próximo slide? Que a gente precisa entender, então, que uma saúde ela não existe se a gente não olhar de uma forma integral, pois isso irá impactar diretamente a nossa qualidade de vida. Não existe um ser que decide saudável se ele não cuidar de todos os aspectos da sua vida. É isso. Então, essas palavras que eu deixei ali, destaque, saúde integral e qualidade de vida, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Qualquer coisa, se alguém quiser fazer pergunta, tá? Pode ir, a gente vai conversando. Não tem problema, pode falar, tá? Na verdade, o que eu vou trazer aqui para vocês, eu acredito, assim, que não seja novidade, né? Eu pensei, levar algo para maior conhecimento, mas o que me veio, assim, muito forte foi
como eu tive um chacoalhão, para a gente parar para pensar, para a gente dar um chacoalhão em cada um, que eu não sei como está a nossa vida. Muitas vezes a gente se perde no meio dessa loucura que tem sido, que eu acredito que a vida está assim, muito corrida, e a gente acaba esquecendo de algumas coisas, detalhes que são importantes. Então, na verdade, hoje aqui, eu creio que eu estou aqui não muito para trazer tanto conhecimento, mas assim, para te fazer lembrar novamente de coisas assim que são essenciais. Quando a gente fala, então, de qualidade de vida, é um conceito muito amplo, mas é que se refere muito à sua percepção de como você está, de como você viveu até aqui, como você está se comportando no meio da sociedade, o que você conquistou até hoje, como você está vivendo, seus objetivos, suas expectativas, seu nível de renda, sim, porque isso impacta na nossa qualidade de vida quando a gente tem um nível de renda mais pouco mais elevado, assim, ele nos dá acesso a melhor saúde, a coisas mais, assim, a lazer, a coisas que, né, muitas vezes a gente não fica tão, digamos assim, sem ter acesso a essas coisas que são, digamos, melhores, né, como a saúde em si, um bom médico, lugares para você poder sair, passear, ter o seu lazer, e também questão de segurança, ter mais segurança. Então, sua sensação de propósito e também de significado. Olha como é muito amplo tudo que se fala sobre qualidade de vida, quantas coisas, quantos aspectos que são assim direcionados, e tudo isso faz parte da nossa vida, né? E a gente vai aqui, conforme eu vou falando, você vai pensando em você, porque é muito fácil a gente falar sobre saúde ou qualidade de vida, alguma coisa assim, e você pensar sempre no outro, nossa, você começa a lembrar de outras pessoas, mas hoje o meu convite aqui é para que você venha pensar em você, na sua vida, como você está levando a sua vida hoje. Pode passar? Então, falando sobre saúde, aqui uma coisa que eu quero grifar, que é muito importante, que não há dinheiro, que não há reputação e nem sucesso, porque eles saem caros se forem adquiridos à custa da nossa saúde, né? E nenhuma dessas coisas ela traz a verdadeira felicidade. Se não houver saúde, você pode ter conquistado tantas coisas, mas se você não tem saúde para usufruir de tudo aquilo que você conquistou, fica sem sentido, né? Então, nosso maior tesouro é a nossa saúde, para a gente poder desfrutar, fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Pode ir? Quando a gente fala de saúde integral, pode ir mais um? Pode ir mais um. A gente já vai falar todo o conceito, né? A gente tem um conceito de saúde integral aqui. Então, saúde integral é uma abordagem de totalidade do ser humano, né? No contexto onde ele vive, e reconhecendo essa conexão, né? Essa conexão entre os aspectos físicos, mentais, emocionais e ambientais, sociais, tudo isso tem que ter uma ligação. E o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, né, fala assim que saúde é um completo estado dinâmico, bem-estar físico, mental, espiritual, social e não meramente a ausência de doenças. E esse conceito é um conceito a partir de 1998, porque em 1948 o espiritual ele não era abordado. E isso foi algo muito bom e acrescentou, porque a própria ciência, a própria saúde foi vendo quanto a espiritualidade era importante no processo da saúde. Uma pessoa que tem uma espiritualidade, ela fica menos tempo internada, ela passa pelo processo de um tratamento muito de uma forma mais, vamos dizer assim, com maior otimismo, né? Então, e isso é algo que vai influenciar muito o quê? Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e isso dita muito no processo da nossa saúde,
do processo de cura, a pessoa fica menos hospitalizada, e isso vai gerar, consequentemente, também menos tempo de hospital, isso diminui os gastos, né, com a saúde pública. Então, viu que não é simplesmente uma imposição de uma religião, de algo assim, não, que a espiritualidade, ela faz parte do ser humano, assim como os outros aspectos que nós falamos ali. E também a Organização Mundial da Saúde afirma que não existe saúde sem saúde mental. Então, tudo isso faz parte do ser humano, e a gente não pode negligenciar nenhuma dessas partes. E como teopsicoterapeutas, nós devemos também olhar com carinho para isso, em todos esses aspectos na nossa vida. A gente tem um olhar na vida do outro, né? Mas e para nós? E para cada um de vocês, como que está sendo todos esses aspectos? Como que está esses aspectos da sua vida? Pode passar? Então, eu convido mais uma vez você hoje para olhar para dentro de você, para a sua vida, para como você está caminhando. Eu gosto muito dessa frase, assim, olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero alguém para ser, alguém para existir, alguém que sabe por que está aqui, como está, e estar bem para fazer o seu propósito, a qual foi chamado. Só que isso não é fácil você olhar para dentro de si mesmo. Né? Essas imagens, essa figura são muito profundas, porque você parar para você se ler, para você se conectar com você, para você entender você mesma. Você fazer essa viagem para dentro de você, você se permitir, né? E Sócrates já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, você ter essa coragem de você olhar para você. Então, hoje nós vamos fazer esse passeio. Isso é nada mais, nada menos do que autoconhecimento, se conhecer. E a gente, aproveitando aqui, né? A palavra do Senhor já fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente olha para dentro de nós, nós entendemos todo esse processo. E nós tiramos todas as máscaras, nós não somos seres perfeitos, nós somos seres humanos com falhas, com sentimentos, que passamos por situações, cada um teve as suas vivências, a sua estrutura psíquica formada de alguma forma, com boas vivências ou não. Então, quando você se conhece, quando você entende todo esse processo, você se liberta, a gente se liberta. E a liberdade nos traz a possibilidade de poder viver o nosso propósito, viver uma vida saudável, viver uma vida a qual nós somos chamados para viver. Né? Aí pode ir. E pode voltar. Nessa conexão, então, como teopsicoterapeutas, né, a gente crê, entende nessa natureza nossa da tríplice constituição humana, né, e esses versículos que estão aqui, que acho que vocês sabem de cor, salteado, né, que é 1 Tessalonicenses, ali 5:23, que o próprio Deus da paz vos santifique, integralmente, aí ó, o integralmente, e que todo o vosso corpo, alma, o espírito, né, sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. E eu acho que todo nós cristãos, a gente sempre deu muita ênfase, né, de você cuidar do espírito, de você cuidar simplesmente voltado só para a questão espiritual. Então a gente nunca hoje em dia não, como vocês mesmos, como teopsicoterapeutas, né, tem essa mente muito mais aberta para isso agora, está se abrindo esse leque para a gente cuidar das emoções, do corpo também no meio cristão. Cresceu muito, graças a Deus, nós estamos com essa nova visão. E daí, quando Jesus vai vir, ele fala ali, ó, não é só para cuidar do espírito, a gente vai ter que dar conta da nossa alma, do nosso corpo, o que nós fizemos com o nosso corpo, o que nós fizemos com as nossas emoções, o que nós fizemos com o nosso espírito também, né? Não só com a nossa espiritualidade ali, mas corpo e alma também, nós somos esse ser integral, esse ser que está conectado. E ali, porque a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais cortante do que
qualquer espada de 2 gumes, que é o ponto de penetrar alma e espírito e juntas para discernir. Então, tanto a alma, espírito, o corpo, eles estão interligados e sobre a palavra do Senhor ali, a gente vai também estar reeducando isso em nós. E fazendo com que nós entendamos o nosso propósito, entendamos aqui para que estamos aqui, e cuidando disso para que nós possamos ser teopsicoterapeutas ou qualquer outra área que você vai atender, vai fazer de forma com excelência, né? Você cuidar desses aspectos é você ter excelência naquilo que o Senhor deixou para você. E daí eu pergunto, governo, o Senhor nos deixou para governar. Como que e se a gente não sabe cuidar de um pouco de cada um desses aspectos, como que nós estamos governando esses aspectos da nossa vida? Como que eu estou governando o meu espírito, o meu corpo? Como eu estou governando a minha alma? Que forma que você está exercendo esse governo que Deus te deu, que é a tua vida, a nossa vida? Como nós estamos exercendo esse governo aqui nessa terra? Pode passar. Como a gente já falou, né? Nós temos um espírito, uma alma, um corpo, e nós não vivemos sozinhos, nós somos seres humanos e nós precisamos nós vivemos com pessoas, onde eu vou no meu trabalho, na minha família, no meu convívio, nos meus atendimentos, eu preciso me relacionar com pessoas. Então, essa conexão entre corpo, alma, espírito e social, porque nós somos seres biopsicossociais e espirituais. E aquilo que atinge o meu espírito vai atingir a minha alma e o meu corpo. Aquilo que atinge meu corpo vai atingir a minha alma e os meus relacionamentos, a forma como eu me socializo, né? Eu como fisioterapeuta, por exemplo, também, né? Ali eu trato muito de pessoas que vão ter com problema no seu corpo, tá? As doenças estão ali manifestadas no corpo, mas afeta as suas emoções. Tem pessoas que ficam debilitadas, que vão ter depressão, porque elas estão acostumadas àquela vida corrida, agora estão ali limitadas, estão ali, às vezes, dependentes de alguém. Então, olha como isso é muito... acontece, não tem como a gente se desconectar. Assim, aquilo que acontece nas suas emoções, pessoas que... Ao contrário, também acontece a perda de alguém, qualquer trauma, coisa que ele nem sabe o que está machucando, quais são essas feridas, mas que está ali te trazendo sintomas que vão gerar situações no seu corpo. E tudo isso vai influenciar no seu relacionamento com as pessoas. Vai influenciar no relacionamento com o seu cônjuge. Você é uma pessoa que tem uma vivência, aconteceu tantas coisas, e como você se relaciona com o seu cônjuge, como você vai se relacionar com seus filhos, como você se relaciona com as pessoas que você convive. Né? Então, tudo isso não tem como a gente desconectar, e faz parte a gente cuidar de cada área disso para a gente ter uma saúde. Né? Pessoas que têm um bom relacionamento, isso é saudável. Os relacionamentos precisam ser saudáveis. E vamos lá. Vamos continuando. Deixa eu passar. Se eu estiver falando muito rápido, gente, se quiserem falar alguma coisa, perguntar, pode falar, tá? Aí, pode voltar. Eu acho que... Passou. Esse slide fala sobre... Nós vamos falar agora especificamente um pouquinho sobre cada área. O nosso corpo também, né? Soma significa corpo. Esse versículo aqui, ele fala muito que nós somos corpo do templo do Espírito Santo, e que ele não é nosso. Então, nós vamos ter que cuidar. Quando você está com algo de uma pessoa, você cuida mais do que aquilo que é teu de verdade, né? Então, também a nossa vida não é só nossa, nós estamos aqui para cuidar dela, cuidar do seu corpo. Como você tem cuidado do seu corpo? Pode passar. Né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso corpo, de uma forma um pouquinho mais específica. Né? Então, o corpo nosso é a matéria,
ele faz o contato com o mundo exterior, ele recebe os estímulos também, né, desse mundo exterior, que passa para o nosso cérebro e conecta com o mundo interior. E nos conecta com a vida. O nosso corpo nos conecta com tudo nesse mundo, né? Então, ele possibilita a gente ter essa consciência desse mundo. Pode continuar. Nosso corpo, ele é a nossa maior ferramenta, não é verdade? Nosso corpo é a maior ferramenta que a gente tem para trabalhar, para ser, para existir. É através dele que a gente interage com o mundo. Nosso corpo, ele é dinâmico. Ele precisa de movimento, tá? E como nós já falamos, nosso corpo não é nosso. Nós somos apenas mordomos. Então, nós precisamos cuidar e zelar bem dele, porque se assim não acontecer, né, ele vai ser sede de muitas doenças. Vamos lá, também, vamos continuar. E agora eu quero falar um pouquinho de algumas curiosidades sobre o nosso corpo humano, dessa máquina assim, então ela é a máquina mais complexa e extraordinária que existe no mundo, tá? Composta por trilhões de células. A cada segundo produzido 25 milhões de células novas. Capta mais de 50 mil aromas diferentes. Eles se distinguem é capaz de distinguir até mais de 10 milhões de cores diferentes. O nosso corpo produz um raio de luz, mas que é imperceptível a olho nu, invisível. Nós emanamos uma luz. Além da nossa impressão digital, do nosso DNA, a nossa língua, ela tem a impressão também, ela é única, tá? E nós temos muitos ossos, adultos 206 ossos, bebê 300. Nosso corpo é composto de mais ou menos 70% de água, 80%, né? Elimina 3 litros de água, composta de 8% de sangue, produz 5 litros de sangue por dia. Nossos vasos sanguíneos, gente, ele tem a capacidade e meia sobre a Terra, em torno da Terra. Ele tem mais ou menos de 96 mil quilômetros, mais de 96 mil quilômetros de comprimento. Então, ele apresenta um armazenamento que pode aumentar de alimento, nosso estômago pode aumentar até 80 vezes. Olha, o nosso cérebro ocupa apenas 2% da massa corporal do nosso corpo, mas ele consome 20% do oxigênio. O cérebro possui 1 milhão de gigabytes de armazenamento, produz energia capaz de acender uma lâmpada. E a nossa massa cerebral é composta por 75% de água. E o nosso corpo, gente, ele é uma farmácia ambulante, que nós não sabemos usar. Né? E daí eu pergunto, olha que coisa mais magnífica que é o nosso corpo. E como você tem cuidado do seu corpo? O que você tem comido, o que você tem bebido, como você tem se exercitado, como você tem olhado para você, para o seu corpo. Pode ir. Então, essa reflexão pode passar tudo isso. Então, nós temos escolhas. Vamos começar ali pela alimentação. A nossa alimentação, como está sendo a nossa alimentação? Nós temos esse poder de escolha, de nos posicionarmos para aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A própria Bíblia fala, né? Eis aqui a bênção, eis aqui a maldição, mas tem o poder de escolha. Escolhe, pois, a bênção. Então, escolha aquilo que você vai, como você vai se alimentar. Escolha como você vai se exercitar. Falei, o nosso corpo, ele precisa de movimento. Uma pessoa que faz uma cirurgia, um pós-operatório, quanto antes a gente começa a movimentar, vai a recuperação. Então, o nosso sono, ele é fundamental. Como você tem dormido? Como está o seu sono? Como está a qualidade do seu sono? O nosso sono, ele nos gera mais
energia para o dia, ele ali tem as reposições de vitamina, de tantas coisas. Nosso sono aqui, cada item a gente poderia fazer uma aula, né? Mas eu só vou citar mesmo porque para não se alongar muito, a gente não me alongar muito. Nós vemos a importância da água, gente. O nosso corpo, cada órgão nosso, ele necessita de muita água. Né? Como eu já falei, o cérebro 75%, o sangue 85%, pulmão 90% de água, tá? Os ossos, pele, tudo precisa da água. Você toma água? Você sabe como tomar? Quando você já acorda, a primeira coisa, o ideal é você tomar um copo de água, porque ela vai limpar todas as toxinas, vai preparar o seu corpo para receber novos nutrientes. Então, é essencial a água. Tudo isso faz parte para a saúde de qualquer ser humano. E a gente tem que aprender a como lidar com isso, a como fazer essas boas escolhas e nos comprometermos a olhar com mais carinho para isso tudo, porque senão a gente vai sucumbir. A gente pode ser o melhor profissional, a melhor pessoa, mas se a gente não cuidar da gente mesmo, né, isso quem tem que fazer por cada um é você, cada um tem que fazer isso por si. Né? E quando eu estava fazendo essa aula, a gente foi um chacoalhão na minha vida, porque eu precisei parar para olhar para muitos aspectos da minha vida que eu estava vivendo no automático e me prejudicando, mesmo sabendo de tudo isso. Por isso que eu estou colocando aqui, que eu sei que hoje todo mundo sabe disso, mas às vezes nós precisamos de um chacoalhão para a gente continuar aquilo que nós somos chamados, porque cada um tem um propósito, o Senhor nos chamou. E às vezes a gente vai impedir, nós vamos deixar de fazer aquilo que fomos chamados, porque nós estamos sendo negligentes com o nosso corpo, com a nossa saúde. Às vezes porque você não está cuidando da alimentação, está sobrecarregando as suas articulações, o seu esqueleto, te cansando, você vai ser impedido de ir a lugares que era para você ir, que era seu chamado, você tinha que estar lá naquele lugar, mas não é porque daí Deus não cumpriu a promessa? Não é isso, não é Deus, daí a culpa não é de Deus, é porque nós estamos sendo negligentes com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso sono, tudo isso. Então, a gente parar para colocar isso dentro da nossa rotina, da nossa vida, faz parte de uma saúde integral e de uma responsabilidade, nós que temos o conhecimento, que isso é algo dado por Deus, que o nosso corpo foi dado por Deus, nós devemos prestar contas dele e zelar da melhor maneira possível, o lugar onde o Espírito Santo vai estar também. Pode passar. E quando a gente fala agora, a gente estava falando, nós somos o ser da tríplice constituição, né, interligados, corpo, alma, espírito. Agora, então, nós vamos falar sobre a nossa alma. A nossa alma, a gente sabe que é imaterial, onde está o nosso intelecto, a nossa mente, nossa raciocínio, né, ali a parte, o centro das nossas emoções, nossas vontades, nossos desejos e a sede da nossa personalidade. Tudo que nós estamos vivenciando, como nós estamos sendo formados, está tudo ali dentro, está tudo aí nesse lugarzinho. E pode ir. Quando a gente fala de alma, nós precisamos entender que a nossa alma é algo que ela precisa ser trabalhada. Né? E conforme as nossas vivências, nossas experiências de vida, nós vamos entulhando tantas coisas, e ela precisa ser cuidada. E glória a Deus que os cristãos agora, né, principalmente os evangélicos, têm aberto a sua mente para esse olhar de cuidar da alma. Porque antes, cuidar da alma, olhar, fazer terapia, essas coisas, tudo isso era visto de uma forma muito negativa, né? Era muito negativo. Hoje não. Hoje as pessoas têm entendido e vocês estão sendo cada vez mais capacitados para isso. Só que vocês também precisam estar olhando para dentro de vocês.
como está a sua alma, como os entulhos, tudo aquilo, e nós precisamos de uma limpeza, né? E como diz, quando nós conhecemos a Cristo, nosso espírito ele já é ali transformado, mas a nossa alma não. A nossa alma, tudo que foi lançado durante toda a nossa vida ali, né, esses entulhos que foram lançados, a gente precisa ser retirado, precisa fazer essa limpeza. E quem são os profissionais que, direcionados pelo Espírito Santo, vão estar fazendo isso? Cada um de vocês, cada um de nós. Mas vocês precisam estar também dispostos a cada dia mais a se permitirem a olhar para dentro de si para também tirar os próprios entulhos, né? Então, continuando, no meio cristão a gente fala muito sobre a renovação da mente, né? Em Romanos 12, que todo mundo conhece, e de fato isso é uma realidade que precisa acontecer nas nossas vidas. Pode ir, não vou detalhar tanto aqui. Pode passar. Muitos, no meio cristão, a gente fala então sobre a mudança de mentalidade, a mudança de... Só volta um slide ali, para mim, né? A renovação da mente, a mudança de mentalidade, onde a gente precisa fazer então essa faxina ali dentro, né? Se permitir remover os resíduos, remover os lixos, para ativar os nossos Os nossos potenciais. Pode ir. A ciência fala muito também sobre o ressignificar, né? O que seria esse ressignificar? É trazer a consciência daquilo que te afeta sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova visão daquele fato, daquele trauma. É como se pegasse uma lente, colocasse e visse. Quando você está sem uma lente, você enxerga tudo embaçado, aquela coisa assim, você coloca a lente, você entende o que aconteceu, você consegue entender, trazer uma nova perspectiva, um novo olhar sobre aquilo, e toda aquela energia psíquica que estava acumulada, aquela tensão que fazia até explodir muitas vezes como um vulcão, né? Ali, ela vai se dissipando. Quando você traz essa consciência, quando você entende tudo isso, e você tem um novo olhar sobre aquilo. Então, essa energia psíquica que fica ali é muito forte, que muitas vezes nos traz que rompe, né? De forma que a gente nem entende por quê. Por que eu agi assim? Por que acontece? Por que eu tô tendo esse tipo de conduta? Porque muitas vezes a gente não sabe o porquê. É disso, essa energia que está ali tão forte, tão dentro ali, que ela precisa escapar de alguma forma. E ela escapa de várias maneiras, né? Com sintomas, com lapsos, com surtos, com alergias, enfim, né? Mas isso vai se dissipando quando a gente vai entendendo tudo que foi acontecendo e você ressignifica, né? Tudo isso. Pode ir lá? Aqui, quando a gente fala de mente humana, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre, né, o famoso iceberg, que eu acho que todo mundo aqui tem esse conhecimento. Eu sou muito fidedigna ao conceito ali da topografia mais de Freud, mas simplesmente que tem muita coisa que está guardada. A maior profundidade das coisas que acontecem ali. Então, tudo no nosso inconsciente. E uma hora, como eu disse, ele vai escapar de alguma maneira. E a gente tem que cuidar de tudo isso. Cuidar com carinho. Olhar com carinho para cada uma dessas questões da nossa mente, que faz parte de quem somos, do ser humano. Né? Pode continuar. Depois, se a gente quiser falar alguma coisa mais específica, a gente pode voltar. Quando a gente fala de mente, e até eu trabalho muito isso, né? A gente trabalha muito o poder do pensamento junto com a visualização. E a gente sabe que os nossos pensamentos, eles têm capacidade de mudar as estruturas
neurotransmissores acontecem, fisiologicamente muda muita coisa no nosso organismo, que pode mudar as nossas atitudes. Então, eu trouxe aqui 3 vertentes, quando a gente fala sobre pensamento, sobre quando o que nós pensamos, ele nos torna quem nós somos. Então, Freud fala que o pensamento é o ensaio da ação. Aquilo que eu penso, quando a gente pensa, a gente começa a repetir. A repetição o que é o ensaio. Quando você vai ensaiar alguma coisa, você não tem que repetir, 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 até sair algo perfeito. Então, de tanto que você começa a repetir, você tem uma ação, um comportamento em relação àquilo. Tá? Então, olha a importância dos nossos pensamentos. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Isso está em Provérbios 23, 7. Que é praticamente a mesma coisa que Freud disse. Então, como eu penso, assim eu sou. Se você acha que pode, isso, Henry Ford, ele foi um grande empresário automobilístico, ele revolucionou, né, a indústria automobilística lá, então, e ele tem essa frase que fala, se você acha que pode ou acha que não, você tá certo. Então, aquilo que você pensar, vai ser, conforme você pensa a seu respeito. E daí eu pergunto, o que você pensa a seu respeito? Como está os seus pensamentos? Como andam os seus pensamentos? O que você pensa então, a seu respeito, as pessoas que estão à sua volta, a respeito daquilo que você é, que você tem sido, do que é para ser? Como está os seus pensamentos? Ele tem poder para mudar estruturas até dentro de nós. Pode continuar. Então, aqui fala, os nossos pensamentos juntam o quê? Com as nossas emoções. Ele vai, diminui a nossa imunidade, os nossos pensamentos negativos. Ele dá um desequilíbrio hormonal. Ele gera problemas intestinais. Aumenta a nossa frequência cardíaca e ela pode até alterar, a gente começar a alterar, trazer problemas aí. Quando você começa a alterar a sua frequência cardíaca, você vai sobrecarregando outros sistemas do nosso corpo, né? Gatilhos de marcadores genéticos. Ali também você vai começar vão estar mais exacerbados dentro de nós. Eu gosto muito desse versículo que diz, Filipenses 4, 8, 13, que finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se a virtude, se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Então, que você tem que pensar, que você mude o seu pensamento. Porque é isso que a gente deve pensar, não ficar nos pensamentos. E a maioria dos pensamentos que a gente traz à nossa mente, que são negativos, que vai gerar ansiedade, mais de 80% não acontecem. São coisas que a nossa mente vai criando, né? E isso está gerando um grande número de ansiosos. E a palavra você fala, não andeis ansiosos, antes de todas as coisas, né? E então, olha para o tipo de pensamento que você está tendo. Por que você está tendo esse tipo de pensamento? Faz sentido você ter esse pensamento? Da onde está vindo esse pensamento? Por que eu tenho pensado assim? Porque eu penso que eu não consigo, porque eu penso que eu não dou conta, porque eu penso que eu não sou suficiente, porque eu penso que, tudo comigo é sim, vamos trocar, né? Esses pensamentos. Como eu disse, a gente vai estar sempre orientando as pessoas nisso, mas como hoje eu falo sempre, gente, olha para dentro de você hoje. Vamos lá? Pode continuar. Hoje eu queria fazer eu não sei, talvez eu vou citar, aqui a gente sabe, ó, como é interligado o nosso corpo e a nossa mente, e o nosso espírito, né? Como nós já falamos, nós somos
interligados, não tem como sair. Eu só vou citar a respeito da postura de alto poder, que eu acredito que vocês também já conheçam, né? Foi feita uma pesquisa onde colheram saliva das pessoas ali, e depois eles entraram numa sala e ficaram 1 minuto com aquela postura encolhida, aquela postura fetal ali, de dor, que quando você tá dor, que você faz, você se fecha, né? 1 minuto. Depois disso, colheram novamente a saliva das pessoas. No outro dia, fizeram a mesma, colheram a saliva, só que daí, com essa postura de alto poder, onde você tem aí o peito estufado, essa sensação de crescendo para cima, né? Toda imponente, ali ficaram 1 minuto. E depois também colheram a saliva e foram ver os resultados. Tá? Na postura de alto poder, o que aconteceu? Mostrou que aumentou o nível de testosterona, principalmente nos homens, 20%, com uma sensação assim de como se ganhasse um jogo, sabe? Aquela coisa. E a diminuição do cortisol, isso diminui o cortisol. E essa postura de alto poder, ela melhora a autoestima, te traz confiança, aciona neurotransmissores aí do bem-estar, né? Então, vai aliviar tensões, alivia estresse, melhora a oxigenação das células do seu órgão, você dá mais espaço para expandir o seu pulmão e melhorar a sua respiração, nisso melhora toda a circulação sanguínea, melhora a oxigenação para o seu corpo, para as células, para os órgãos, né? Além de você se tornar mais apresentável, se sentir mais em poder. Então, essa foi a pesquisa. Tá? E essa outra prática que eu gostaria de fazer com vocês mesmo aí, com as câmeras fechadas mesmo, porque acho que vocês vão se sentir até mais à vontade, mas eu queria que vocês fizessem, tá? Queria que vocês se levantassem, ficassem em pé e rodassem o corpo de vocês até onde vocês conseguirem. Eu vou só ficar aqui, ó, fiquei em pé, eu vou fazer isso daqui e vou rodar, ó. Rodei até onde pude ir, e você marca um ponto fixo. Marca um ponto fixo, tá? E volta. Voltaram? Fizeram? Ok? Ok. Agora você vai falar para você mesmo. Eu vou além. Eu posso ir além. Eu consigo ir além, ter uma nova visão e ir além do que o meu corpo já foi. Eu vou muito mais além. Repete o mesmo procedimento. Faz isso e vira de novo. Qual foi? Só alguém abre o microfone e fala para mim. O que aconteceu? Foi muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. A gente foi muito mais além. Isso é só algo para a gente vivenciar, como aquilo que a gente pensa, que a gente determina, que a gente fala, influi no nosso corpo. Simplesmente, né? Uma coisa tão simples me potencializou muito mais o meu corpo de ir. Eu tive mais agilidade, eu tive uma amplitude de movimento maior, tendo essa amplitude de movimento, eu tive uma visão maior das coisas. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você determina, muda muitas coisas nas suas estruturas e te potencializa aí mais. Isso do seu próprio corpo você já sentiu, tá? Então, não é simplesmente, fala, não é só frases de efeito, não, é realidade. Só que o que acontece? A gente não toma posse disso, a gente não pratica isso. A gente vai, por isso que eu tô falando, a gente vai vivendo esse automatismo da nossa vida e a gente esquece de fazer
de coisas simples, que faz toda a diferença na nossa saúde. Ok? Pode ir. Vamos lá. Então, ainda falando sobre alma, né? Nós falamos um pouco da mente, agora falamos um pouquinho das nossas emoções. A nossa alma também é o centro das nossas emoções. E, vamos lá. Quando a gente fala de emoções, a gente precisa saber o quê? Como nós vamos gerenciar essas emoções, como nós vamos lidar com as nossas emoções. Eu gosto muito, né, do precursor que fala da inteligência emocional, que é Goleman, que ele define, né, essa inteligência emocional como a capacidade de uma pessoa de gerenciar seus sentimentos, de modo que eles sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. O controle das nossas emoções ela é essencial para o nosso desenvolvimento de uma inteligência de um indivíduo e de saúde desse indivíduo. Por exemplo, você pode conhecer muitas pessoas que têm muita capacidade, muita capacidade intelectual, conceitos, só que ela não sabe se relacionar, ela não sabe lidar com pessoas, ela não consegue gerenciar suas emoções, e isso faz o quê? Que ela não vá para frente. Tem pessoa, por exemplo, eu trabalho na área da saúde. Tem um médico que ele é super, super, super bom, mas o relacionamento dele com as pessoas é péssimo, que atrapalha todo o andamento de um posto de saúde. Então, muitas vezes não adianta você ter muitas habilidades e você não saber lidar no seu contexto, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. Ali, a gente fala assim, que a capacidade da pessoa gerenciar seus sentimentos de modo que eles sejam expressos de maneiras eficazes, né? De maneira apropriada. Nós precisamos expressar os nossos sentimentos de uma maneira eficaz e apropriada. Por exemplo, conforme o que acontece com a gente, eu vou logo explodir. Tem pessoas que falam assim, eu não guardo nada. Tudo que chegou para bufa, a gente não pode guardar nada, a gente não pode, não é inteligência emocional, não é você falar o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, bem que entende, não é isso. Isso também faz parte de você não saber dominar, né, governar as suas emoções, você é muito reativa, é pabufe. Então, você precisa entender como está dentro de você, como você, para você, até mesmo porque quando uma pessoa falar algo que te afeta, você fala, por que isso me afeta? Por que isso me incomoda? Por que... E você não ser reativo. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. E expressar de forma adequada. Você pode expressar que você não gostou, você pode expressar que aquilo, por exemplo, você não concorda, mas de um modo eficaz. Sem explodir, sem ser rude, sem ser grosseiro, sem ser... Então, isso é muito importante a gente saber gerenciar as nossas emoções. Pode passar. As nossas emoções, né? Aqui tem 2 versículos para a gente colocar aqui também, que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Mostrando também que tudo é interligado. Se você não está bem, você vai demonstrar no seu corpo, você vai sentir no seu corpo, no seu espírito, e você vai se abater. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Então, quando a gente guarda as nossas emoções ali, o que está dentro do nosso coração, o que foi para o nosso coração, na nossa alma ali, os nossos sentimentos, eles vão definir muito do nosso sucesso de trazer vida mesmo, porque por uma palavra ou uma atitude que nós falamos ou causamos, nos comportamos, a gente pode destruir muitas coisas. O poder da fala, como quando você não fala de forma adequada, né?
A nossa fala, na nossa língua, tá a bênção e a maldição, ela pode ferir, ela pode trazer vida também. Então, a gente saber gerenciar, a gente saber controlar, dominar, ter domínio próprio sobre tudo isso é essencial para nossa saúde. Vamos lá. Quando a gente fala de gerenciar as nossas emoções, não existe emoção ruim, tá? Todas as nossas emoções, elas são necessárias, elas foram criadas porque nós necessitamos delas, tá? Então, só que a gente deve aprender a senti-las e administrá-las. Porque se a gente não souber administrar, gerenciar as nossas emoções, ela tira a gente do jogo da vida. Eu sempre falo que muitas pessoas acabam, né, perdendo o jogo aí devido a não saber lidar com as suas emoções. E a gente foi ensinado de forma errada. A gente foi ensinada que a gente não deve sentir. Nós somos ensinados que sentir algo é feio. Raiva é feio. Que feio, não pode. Medo, imagina, né? Imagina, você não pode ser triste, não pode estar triste. Quem já ouviu que crente não pode estar triste? Né? Terapeuta não pode estar triste, terapeuta tem que sempre estar feliz, terapeuta tem que estar sempre. Né? A gente tem que saber. A gente não, e quanto mais a gente esconde, quanto mais a gente não lidar, não fala sobre as nossas emoções, mais a gente vai se enchendo, a gente vai até explodir. O medo é necessário. O medo, ele nos traz nos traz proteção, cautela. Ele só não pode ser de forma exagerada. Tudo tem que ser na sua devida proporção. Então ele não pode te paralisar. A raiva ela é necessária, a raiva ela nos tira da inércia. A raiva muitas vezes faz a gente tirar do conformismo. Nossa, eu não aceito mais viver assim, eu não aceito mais essa vida que eu estou levando, eu não aceito mais me alimentar desse jeito, eu não aceito a não mais cuidar do meu corpo, eu não aceito mais isso. Isso te tira te dá um inconformismo saudável. Não é essa. Agora, quando a raiva, você explode, você não tem domínio, você já vai querer que te tira do sério. Epa, calma aí. Nesse sentido, tristeza. A tristeza ela é essencial, gente. A tristeza, tem hora que você se entristecer, você sentir uma pessoa morreu, eu vou dar risada? Ai, que legal, morreu, né? Não, não faz sentido. É você sentir, e faz parte você sentir a sua dor, a sua tristeza. Você não pode ficar o tempo todo triste né? A alegria, existe pessoa alegre todo tempo? Não existe. Mas a alegria faz parte, a alegria tem que fazer parte da nossa vida, sim. Tá? Então, todas as emoções, elas são necessárias e precisam ser vividas, sentidas, mas nas proporções certas, porque senão vai causar um desequilíbrio. Pode passar? Então, as nossas emoções, a primeira coisa, ela nos conecta com nós mesmos. Então, pessoas que não sentem, que não se permitem sentir, elas não se entendem, elas não têm essa conexão consigo próprio. E eu te pergunto, como estão suas emoções? Como você se relaciona com as suas emoções? Como você olha para as suas emoções? Você é muito reativo? Você é muito explosivo? Você é muito... como que tá aí? Né? Entender a sua emoção também te ajuda a compreender melhor quem você é e o outro também. Você compreende melhor o outro. E te ajuda no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Pode passar? Quando falamos daí, a última parte do espírito, ele é o que nos conecta com Deus, nos confere a consciência de Deus, através dele que nós adoramos e compreendemos Deus. Ele se difere do Espírito Santo, né? Pode passar. Pode passar. Então, a espiritualidade,
ela é diferente de uma religiosidade. A espiritualidade, ela vem o quê? Precedida de tempo de oração, de jejum, meditação da palavra, relacionamento, intimidade, arrependimento e adoração. Eu deixei 2 versículos aqui. A gente até ia pedir para alguém ler, mas acho que vai tomar muito tempo pelo nosso horário aqui. E quando a gente fala de espiritualidade, é diferente de uma religiosidade. Ela fala de entrega, fala de conexão. E pode passar? Ela te traz a você compreender, né, o que Deus quer falar com você. Ele se revela coisas a você. E eu gostaria, aqui eu ia colocar uma dinâmica, mas talvez não sei pelo tempo, Valceli, que a gente só ia colocar assim para pessoas, pra vocês citarem situações bíblicas mesmos que vocês acham uma parte de espiritualidade, de religiosidade, que fala muito com vocês. O que eu vejo muito dessa questão da religiosidade e a espiritualidade é a diferença do dia a dia da pessoa, né? Onde a religião ensina que você tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E a espiritualidade é quando você faz por amor. Estilo de vida. O estilo de vida. Estilo de vida. E a gente se perde muito no fazer. A gente se perde muito no fazer. Né? A gente quer fazer tanto até para Deus que a gente esquece de ter comunhão com Ele, de ouvir Ele, de sentir, de se relacionar, de entender aonde, como Ele quer te direcionar, de que forma, o insight que Ele vai te dar ali naquele momento que você está atendendo, para as decisões da sua vida, né? Então, a gente tem muitos estilos, e temos muitos exemplos disso dentro da Bíblia, né? Muitos exemplos de entrega, desse relacionamento. Então, fica aí para você pensar nessas situações e como você tem se relacionado com Deus, como está a sua vida de oração, como está a sua vida de jejum, como está a sua vida de entrega, como está a sua vida de secreto, como está a sua vida de busca, né? E que textos bíblicos aí, passagens, possam vir à sua mente agora e te trazer à memória e colocar, às vezes, aspectos que você precisa estar resgatando dentro de você, dentro da sua vida, no seu dia a dia. Como eu disse, a nossa vida está tão automática que, às vezes, vai ficando detalhezinhos pequenos que fazem toda a diferença. Tá? Pode passar. E a gente sabe do poder da oração. Não só espiritualmente, mas agora, cientificamente, isso já está sendo comprovado, né? Quando a gente ora, a gente aciona o lobo frontal, aumenta-se o fluxo sanguíneo do lobo frontal, 7 ml ali, e quando você tem momentos ali constantes dessa vida de oração, o seu lobo frontal, ele hipertrofia, né? É uma ginástica para o teu cérebro, é uma ginástica. E o lobo frontal, nós sabemos que ele é o lugar do raciocínio, da tomada de decisões. Quanto mais oxigenado, quanto mais ele forte ali, falando fisiologicamente, né? Você vai ter mais clareza nos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão ser aqueles que vão estar mais voltados vão ser mais assertivas as suas decisões. Então, o poder da oração, ela não é simplesmente só algo que nós cristãos acreditamos e que agora está sendo comprovado cientificamente. Não só mais na parte, vamos dizer, mística, não é uma parte mística, é algo que é real, tá? Então, eu deixo aqui para vocês repensarem também como que está a sua vida de oração.
que isso é saúde para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso coração. Como eu disse, a gente está nesse tempo todo atarefado. Eu coloquei só a mulherzinha ali, que e se a gente não tomar cuidado, não, porque a gente vai sendo roubado, sem perceber no dia a dia, e daqui a pouco a gente está em estafa. Pode continuar. A gente se perde dentro de nós mesmos, a gente se perde dentro de nós, e a gente tem que entender que nós não somos super mulheres, mulher maravilhas, nós não somos super homens, homem de ferro, né? Nós somos seres humanos, nós não temos que carregar tudo, nós não precisamos carregar tudo, nós não precisamos carregar aquilo que vem também dos pacientes, nós não precisamos carregar aquilo que o outro tenta colocar sobre nós, nós temos que entender que nós somos limitados, nós somos seres humanos que precisa desse olhar com carinho para cada um. Pode passar, senão a gente vai sucumbir, né? Quem nunca teve um momento de estafa? Quem nunca teve um momento de falar, de não querer levantar, de um momento de estar, né? Todo mundo tem. Só que tá tudo bem. A questão é saber que você tem seus limites e que você precisa obedecer esses limites. Que você precisa atender esses limites. Tá? Ok, vamos lá. Então, o psicoterapeuta precisa saber identificar os seus limites e fraquezas. Nossa, eu vou ficar olhando para os meus defeitos? Não é defeitos. Você tem que entender os seus limites ali, porque quando você entende que você tem seus limites, você não se sobrecarrega, você não vai além daquilo que você precisava ir. Ou, isso aqui é um limite que você pode aprender a melhorar? Pode, mas quando você entende seus limites, você procura ajuda. Você tem que ter a humildade de falar, nossa, eu preciso de ajuda nessa área, nessa situação. Eu aprendo a delegar funções. Falo, nossa, e quando você delega funções, eu falo, eu não sou bom o suficiente nisso, mas eu sei que a Neia, ela é expert nessa área, então eu vou contar com ela. Você chama ela agrega com você, e vocês crescem juntos. Né? Então, quando a gente identifica as nossas forças e a gente aprende daí também tanto os nossos limites e fraquezas quanto nossas forças, a gente aprende a maximizar nosso potencial. E a gente tem que aprender a descansar. Descansar. Acho que é uma palavra muito chave nos dias de hoje para nós terapeutas, para nós cristãos, para nós mães, pais, pastores, e não importa qual a profissão que você tenha junto aí, né? Aprender a descansar. Vamos lá. Não sei quantos slides ainda tem, não lembro. Nossa, deixa eu ver que tem muita coisa. O corpo fala, quando a gente não para escutar esses pequenos detalhes, né? Do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma, das nossas emoções, nosso corpo vai gritar, tá? Ele vai pedir socorro. Então, você tem prestado atenção no que o seu corpo está te dizendo? Você tem parado para ouvir o seu corpo? Quais são as tuas atitudes diante do clamor do seu corpo? O teu corpo está clamando, está sinalizando, está falando socorro, para, olha para mim, isso não está bem. Tua cabeça não tá bem, alguma coisa, é sinal de a gente parar, senão a gente vai igual aquele homenzinho lá, todo coisado, com a cabeça toda parafusada lá, né? Vai sucumbir. Vamos lá. O nosso corpo grita. Daí, isso que acontece? Parece as doenças psicossomáticas. Se você não para, se você não olha para suas emoções que estão ali guardadas, que não foram tratadas, que não foram cuidadas, né? Como eu disse, nós somos todos interligados, corpo, alma, mente, nossa alma, o que afeta no meu corpo vai afetar na minha psique, na minha alma, nas minhas emoções, vai afetar. Então, todas as áreas ali vão ser afetadas.
Pode ir, Sueli. Então, tá gritando socorro, olha. Então, quando a gente vai guardando tudo isso, essa escuridão, tudo que tá dentro ali, vai nos corroer por dentro. E quando a gente, agora que eu vou destacar também a importância da terapia, da fala, quando a gente aprende a falar, porque a cura vem pela palavra, né? Quando a gente tem esse momento de fala, nós vamos dar esse momento de fala aos nossos pacientes, mas você tem o seu momento de fala? Você tem o seu momento de você poder se expressar aquilo que você está passando, que você está sentindo, que está acontecendo? Porque nós damos lugar sempre para o outro, mas e você? Qual é o seu lugar? Você tem tido esse lugar? Tá? Então, fica aqui a dica, que é muito importante. Vamos lá? Eu gosto muito da roda da vida, porque ela traz muita clareza nas nossas prioridades. Tem ali vários aspectos da nossa vida onde a gente preenche ali, como que tá, quantos por cento disso, quantos por cento daquilo. Parece ser bobo, mas não é. Te dá clareza, te faz parar para você analisar, nossa, eu tô dando muita atenção para essa área e essa outra. Então, essa outra tá descoberta? Nossa, isso daqui eu tô me afundando nisso aqui e as outras áreas estão descobertas. Lógico que como cada etapa da sua vida, tem coisas que a gente precisa de mais prioridades, mais gás. Precisa, mas são momentos, são fases. Por exemplo, uma mãe acabou de ter um bebê, a prioridade ali é a maternidade. Então, as outras áreas vão ficar um pouquinho descobertas, mas isso por uma fase. Não pode ser sempre descobertas. Outras coisas têm que começar a voltar ao normal. Então, acho legal a gente trazer a roda da vida para dentro da nossa vida. Eu acho importante. E falando, vamos terminar aqui, como eu disse, nós somos seres biopsicossociais, de corpo, alma e espírito, mas nós nos relacionamos com pessoas. E o poder do relacionamento, de onde nós estamos, da ambiência, isso também nos potencializa ou nos mina, né? Pode passar. Quando eu falo de relacionamento, nós temos relacionamentos bons que podem nos nutrir. Os nossos relacionamentos que nos nutrem, eles trazem o quê? Vínculos, geram vínculos. Esse vínculo eu acho muito importante, eu gosto de falar muito sobre a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, do amor, né? E o hormônio juntando com outros hormônios ali, dopamina, neurotransmissores, serotonina, endorfina, ela é o hormônio da felicidade. Hoje em dia, né, todo mundo procura a felicidade. E quando isso cresce, quando você gera esse vínculo dentro com relacionamentos bons, a empatia aumenta, e isso traz vida para o seu corpo, para as suas emoções, que é no nosso coração, e esses outros quadradinhos representando o nosso corpo. E contrapartida ali, né, um relacionamento tóxico, alguma coisa ruim que você está vivendo, ela vai trazer o quê? Um afastamento, não vínculo. Uma hostilidade, isso vai gerar o quê? O cortisol, o estresse, aumenta muito dentro de nós. E a gente sabe que esse cortisol, ele é responsável por muitos transtornos dentro do nosso organismo. E sobrecarrega os nossos órgãos e traz doenças, né? E além de alterar as partes hormonais ali, onde pode ver, você vai explodir, você vai brigar, você vai falar o que não deve, você vai se ferir à toa, vai ser... Então, isso vai trazer o quê? Uma tensão, uma toxicidade muito grande para dentro de você, para o seu corpo, para suas emoções, e vai afetar o seu espírito, o seu relacionamento, até mesmo, às vezes, o seu relacionamento com Deus, sabia? Vamos lá? Andar com pessoas na mesma visão, no mesmo propósito, é essencial. Então, e dentro dos seus relacionamentos, gostaria que você olhasse para dentro ali, que muitas vezes a gente pode estar se comportando como uma pessoa que quer agradar, são estruturas psíquicas que a gente traz junto com a gente, o perfil, arquétipos, não sei, conforme cada um gosta de definir,
coloquei 4 aqui, que muitas vezes a gente pratica e isso é muito ruim para nossa saúde. Aquela pessoa que gosta de agradar, aquela pessoa que se vitimiza, aquela pessoa que se limita, que se poda, aquela pessoa que é salvadora. Não sei se você já se encontrou dentro de algum deles, ou se tem clareza do como acontece. Então, e tudo isso vai, assim, te limitar. Uma pessoa que agrada, quando ela quer agradar demais o outro, ela se desagrada. Ela não se prioriza. Então, ela está sempre em função do que o outro vai falar, sempre para ela se autorizar, ela precisa da palavra do outro, ela não tem suas próprias decisões, é muito indecisa, é muito. E está ali toda hora só e gasta uma energia para o outro. Quem gasta muita energia para o outro não tem tempo para si. Aquela pessoa que se vitimiza, ai de mim, porque tudo é só comigo, porque só tem aquela coisa, né? Ela não consegue ter a visão de olhar para cima, de olhar para o outro, de olhar que tem novas possibilidades, que tem novas coisas, tantas coisas ali, porque só está voltado para si mesmo e nessa dor, nessa profundidade. E pessoas que se limitam, limitantes, sempre podem, não, isso não serve para mim, porque eu não nasci para isso, e tudo isso são crenças limitantes também, a gente pode colocar assim, que a gente foi aprendendo no decorrer da nossa vida, né? Pessoa salvadora, a gente tem pessoa que carrega o mundo nas costas, carrega a família, carrega tudo, quer pegar o problema do outro e não deixa o outro crescer, porque ela quer viver, e ela vai o quê? Adoecer, porque ela está gastando tanta energia, fazendo tanta força para cuidar do outro, para fazer do outro, que provavelmente não vai ter tempo de fazer para cuidar dela. Então, eu só sinalizei aqui, porque que às vezes a gente não está, às vezes, todo o tempo, mas em uma hora ou outra a gente pode se encontrar nessas situações, a gente entender, epa, peraí, deixa eu sinalizar aqui. Eu já me encontrei dentro deles e aprendi muito sobre isso. Então, quando eu me vejo, né, voltando um pouquinho, eu falei, opa, calma aí, deixa eu parar, não é bem assim, deixa eu, sabe, você sintonizar, você se entender ali onde que você está, para não ser assim, para não se manter assim, para ficar cada vez mais distante disso, porque isso vai te adoecer mesmo, tá? Então, pode voltar, estamos finalizando. A prática. Qual é a prática disso tudo que eu disse? A prática é a gente colocar isso em prática, tá? Porque, como eu disse, a gente é muito bom em falar, a gente é muito bom em colocar isso para os outros, mas para nós mesmos, a gente falha. Né? Então, a gente tem aqui, colocar em prática. A gente tem muitas ferramentas, pode ser oração, e tudo isso oração, jejum, perdão, a gente precisa se perdoar, a gente precisa perdoar o outro, treinamento autógeno, que a gente gosta muito de fazer, PNL, visualizações, respiração, contemplar o belo. Faz quanto tempo você parou aí para você contemplar o belo, contemplar algo lindo, contemplar e sentir aquilo, né? Uma atividade física, alimentação, terapias é essencial, porque às vezes, quando algo no seu paciente que te deu não caiu muito bem ali, está mexendo, porque algo de você precisa ser trabalhado em relação a isso também, para que você não a gente precisa estar bem ali nessas questões, para que a gente não contamine também o nosso set analítico, para que a gente não contamine o andamento, o processo das terapias. Então, isso faz muito importante. E eu coloquei para finalizar, ali pode passar. A gente gosta muito de repetir isso, né? Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito profundo e completamente. Mas agora eu te pergunto, como você se ama? Como você se aceita, como você tem se respeitado.
É verdade. Igual Jesus falava, Pedro, você me ama mesmo? Não, te amo. Pedro, você me ama mesmo? É que é a mesma coisa, como se estivesse indagando. Você se ama agora? Você se ama mesmo? Você se ama de verdade? Como você se respeita? Como você tem se respeitado? A gente fala muito sobre isso, mas você tem se amado ao ponto de você se cuidar? Você tem aceitado as suas imperfeições, que tá tudo bem, ou você fica idealizando tanta coisa, não se aceitar, sabe, trazendo coisinhas? Como você se respeita, né? Deus, ele nos ama, ele nos aceita, ele nos respeita, mas nós precisamos, de fato, colocar isso em prática na nossa vida, onde nós também façamos isso por nós mesmos, nos amar, nos respeitar, nos aceitar, para sermos pessoas mais saudáveis. E espalhar isso. E quando a gente está bem, quando nós estamos saudáveis, a gente também contagia quem está ao nosso redor. Então, gente, é isso. Eu deixo meus agradecimentos, realmente gratidão por vocês, por estar aqui, por esse momento. Eu sei que nós estamos já num tempinho aí, né? Mas Valceli passa a palavra para você, se alguém quiser falar algo. Como eu disse, eu acredito que eu não tenha trazido nada de muito, assim, conhecimento. Eu acho que vocês estão carecas de saber tudo isso que eu falei, né? Mas é para dar um chacoalhão, porque nem sempre a gente está praticando isso. Como eu tive esse chacoalhão por esses dias. Eu estou mudando, repensando toda a minha vida, desde da minha espiritualidade, desde as minhas atitudes com o meu corpo, com a minha alimentação, em todas as áreas. E então que isso também se reflita na vida de vocês, tá? Gente, muito obrigada. Muito obrigado, Liana. Realmente foi assim, é o que você falou agora no final, para nos relembrar, porque às vezes a gente não pratica, a gente atende, a gente cuida, a gente vai atrás das pessoas, a gente orienta, mas nós deixamos à parte a nossa própria vida, né? Então, é algo assim que precisa ser enfatizado rotineiramente, o autocuidado que nós precisamos ter. É redundante falar, né? O autocuidado que a gente precisa ter de nós mesmos, né? Mas acho que precisava falar isso. Eu abro agora para perguntas, se alguém tem alguma pergunta específica, algum comentário por fazer. Eu penso, Eliana, parabéns pela sua fala, gostei bastante. E eu penso que quem faz uma terapia é como quem tem câncer, jamais volta a ser o mesmo, né? Ele muda, ele se transforma, cada dia é um dia, né? E para nós que somos portadores do câncer, a terapia é muito importante, a fé, para nos manter em pé, né? Porque sem isso nós desmoronamos. Parabéns pela sua palestra, foi excelente. Valeu a pena tua mãe me avisar. Muito grata. Muito bem. Que bom te ver aqui, Dalcira. Muito bem. Olha, então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso querido vice-presidente, fazer uma oração final aqui, para nós encerrarmos esse workshop, e já também o Jorge já anunciar a nova palestra que nós vamos ter, o novo workshop. Podíamos já deixar a data marcada, Jorge, 27 de novembro, estava olhando aqui o calendário, é a última quinta-feira do mês de novembro. Pode ser, né? Pode ser? Depois a gente divulga melhor lá para os outros colegas e a gente já coloca aí, vamos discutir um dos capítulos, depois a gente fecha em particular, um dos capítulos do seu livro lá, já divulga para o pessoal estar comprando, adquirindo também, né? Okay. Agradeço. Parabéns, Jorge, pelo novo livro. Obrigado. Obrigado. Chegou, está quentinho. Saiu do forno. Por favor, pode fazer a finalização, fazer os agradecimentos.
Antes de fazer a oração, eu queria parabenizar a Liliana pelo esforço, dedicação, conteúdo, quanta coisa boa você trouxe, relembrando a gente. E, assim, eu acho que quanto mais você bate no assunto, mais consolida. Então, repetir o que é bom é necessário. Então, além disso, você trouxe muito mais coisas que nos chamaram atenção aqui, mexer com o esqueleto, né? Mexer com o corpo, mexer com... Então, uma visão legal. Obrigado pela sua palestra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de ouvir a Williana, trazendo esse conteúdo amplo e rico para nossa conscientização e também para a consolidação de uma saúde plena dentro da nossa atividade de teopsicoterapeutas. Nós te agradecemos por isso e agradecemos também pela vida de cada participante nesse workshop e abençoamos todo o trabalho da Abratel, na pessoa do Valceli, que a graça do Senhor seja sobre todos nós e assim, Senhor, o trabalho continue avançando e sempre com um conteúdo significativo para nosso crescimento. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. Abre, gente, todo mundo para tirar uma foto. Aê!